ligado no esporte, é movido por desafio. Nessa vista maravilhosa aqui, viemos hoje para Bertioga, uma cidade que fica aqui localizada no litoral de São Paulo, para conferir o circuito TH5 de aquatlon e travessia. Hoje, terceira etapa, Draco. E é no meio disso que vamos encontrar mais histórias de superação. Então, vamos conferir? Vem comigo! You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me. Gente, o legal dessas corridas é que sempre tem o público que vem acompanhar, mas geralmente eles vêm sempre acompanhar alguém, uma pessoa querida, uma pessoa amada. E o que chama atenção é a Jane, que ela já está com a camiseta aqui, ó, Del Viana. Ó, Jane, você veio acompanhar seu filho, né? Eu já veio até com a camisa pra torcer pro filho, né? Agora conta pra gente, como que começou essa história do seu filho com o esporte? Então, o meu filho, ele era hiperativo desde muito cedo, né? Eu sou psicóloga, trabalho com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento e sou neuropsicóloga, né? Fui supervisora ali da escola clínica TA em Mogi das Cruzes, uma escola que atende só autismo, TDAH. E aí, desde pequena, eu observei, porque ele não parava, ele não dormia, ele era extremamente ativo. E aí, o que a gente teve a ideia de 1 ano e 8 meses colocar ele na natação, né? E aí, na natação, ele sempre se destacou. Então, ele tinha 4 anos, ele nadava com criança de 6, já numa piscina grande. E aí, a gente começou a perceber esse amor dele pela natação, né? Melhorou muito a hiperatividade, o sono, porque esporte é isso, né? Não é só você ir lá e fazer o esporte. O esporte, ele traz para você vários benefícios, né? Então, a gente começou a entender que aquilo estava melhorando. E aí, ele se apaixonou, né? Ele fazia outros esportes também, e aí foi afulinando e a gente foi dando opção para ele e sempre é a natação. Então, aqui, na Águas Abertas, ele nada desde os 7 anos de idade, começou ali na Poliano Kimoto, no Circuito Mares e agora no TH5, né? E é a paixão dele. Então, assim, ele fala que ele vai para as Olimpíadas, né? Que ele vai ser atleta, e isso ele tem muito consciente desde muito pequeno. Então, o esporte, ele salva vidas, né? Então, ele te dá objetivo, a gente percebe ele mais centrado, a gente percebe que ele tem já, desde os 7 anos, objetivos, ele se esforça, ele não reclama de cansaço. Então, assim, essa foi a nossa motivação, né? Como muitas outras histórias, que eu sou psicóloga do esporte, estou concluindo agora, e aí a gente percebe o quanto que o esporte e na vida do meu filho a natação fez a diferença. Gente, olha quanta coisa legal, né? Psicologia esportiva. Conta um pouco pra gente sobre essa área. Então, essa área é uma área que você trabalha muito a mente do atleta, né? Foco, determinação, essa questão da frustração com as derrotas, né? Porque sempre vai ter alguém melhor que você, e o esporte, ele requer muito de você quando você tem objetivo, e nem sempre pódio é o objetivo final, né? O objetivo é você competir, é você melhorar, é você se superar todos os dias. Então, a psicologia do esporte, ele trabalha mente, corpo, o equilíbrio da mente, para que o corpo tenha uma resposta excelente, uma resposta de reação na hora certa, uma questão de lidar com a frustração, que isso é muito importante, né? Nem sempre você vai estar no pódio, nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai ser o melhor. Então, a psicologia do esporte trabalha isso, e mente sã e corpo sã, né? Então, não tem como não unir os dois. E eu fui para a psicologia do esporte por causa do meu filho. Ou seja, através do seu filho, né, o Theo, você foi para a psicologia do esporte. Agora você, como profissional, você detectou ali, né, que ele era hiperativo, né? E assim, qual que é o perigo da hiperatividade na criança e por que é tão importante incentivar eles ao esporte? Então, a hiperatividade, ela traz vários
comprometimentos. Por exemplo, aprendizagem, né? Falta de foco. O cérebro da criança é um cérebro que ele não descansa nunca, logo ele tem essa busca incessante, né? Processar essa hiperatividade. E a gente sabe que o cérebro hiperativo, se ele não tiver ali foco, se ele não tiver estratégias para que ele fique centrado, ele vai ter vários prejuízos, né? Dentre eles, começar a não finalizar, dentre eles a falta de motivação, porque o cérebro da criança hiperativa, ela é um cérebro que já tem ali uma deficiência de neurotransmissores, né? Então, na psicologia, a gente sempre recomenda o esporte. Por quê? O esporte aumenta aí o nível de dopamina, de serotonina, aumenta o foco, porque você precisa ter foco, você precisa trabalhar tempo de reação, né? E aí a criança vai ficando mais tranquila, vai trazendo mais essa tranquilidade cerebral, logo a tranquilidade comportamental. Então, toda criança deveria já iniciar muito cedo, mesmo não tendo nenhuma queixa, a prática do esporte. E seja ele o esporte que a criança gostar. No caso do meu filho é a natação. Mas o esporte em si, ele é maravilhoso, né? Então, já vai investigando, já veja ali a tendência da sua criança, futebol, natação, tantos outros esportes que faz muito bem para a saúde, né? E a gente vê históricos aí de esporte salvando vidas, né? Verdade. Então, esse é o foco, é qualidade de vida e ter uma vida aí eficiente, né? Praticando esporte e sendo muito bom em todas as outras coisas também. E sabe o que é incrível, Jane? Olha só, eu não encontrei você por acaso. E o nosso canal, ele tem muito foco, né? Até vou brincar, o hiperfoco em quê? Em histórias de superação através do esporte. E nós vemos muitas pessoas que tinham depressão, tinham ansiedade, doenças como câncer, ali em estado terminal, que encontraram no esporte, né, uma solução. E olha que incrível, o esporte, ele muda, né, vamos dizer, situações. Então você como profissional, você está afirmando que o esporte pode sim trabalhar o psicológico, a mente e fazer a pessoa mudar qualquer perspectiva de vida. Exatamente. Por quê? O esporte, ele te traz uma motivação, né? A pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, ou que teve perdas, igual você falou, ou que se curou de um câncer ou está se curando, ela precisa de motivação, ela precisa de foco, né? Muitas vezes a gente perde o foco, perde a motivação. E isso é ciência, né? Ontem nós estávamos assistindo uma série de um jogador que ele ficou no banco por muito tempo e ele já queria desistir, né? Entrou num loop aí de depressão e ele afirma, né? O goleiro da Argentina, ele afirma que o esporte, né? E a psicologia foi o que salvou. Então, assim, as terapias foi o que disse para ele, calma, continua nessa linha, continua fazendo os seus treinos, sua hora vai chegar. E ele foi eleito o melhor goleiro do mundo, né, quando a Argentina ganhou a Copa. Então, é isso, é foco, é objetivo, e aí melhora tudo. O corpo responde de uma maneira muito positiva e o cérebro também, porque a depressão, ela é falta de motivação, né? Você não vê mais, por que eu estou aqui, né? Então, principalmente na depressão, você precisa de um objetivo, você precisa saber onde você está e onde você quer chegar, e o esporte faz isso, né? E isso é ciência. Então, assim, a gente tem milhões de literaturas, milhões de estudos comprovando isso. Então, não sou eu, não é você, né? É a ciência que diz, assim, todo mundo deveria praticar. Inclusive eu não sei nadar, tenho um filho que nada e não sei nadar. E já me matriculei na academia. Por quê? Porque eu estou precisando, tanto fisicamente, que a gente vai entrando aí numa idade que a gente precisa se cuidar, como psicologicamente, dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então você precisa buscar essa fonte de prazer e essa fonte de saúde, que é o esporte. Fonte de prazer, fonte de saúde, né? Olha que incrível. E assim, até a própria OMS, ela também reafirma isso. Todo mundo, gente, para vocês verem que não estamos inventando dados, mas são fatos reais. E tá aqui uma profissional da psicologia esportiva que tá para falar, olha, o esporte muda mentes. E Jane, conta pra gente, na sua opinião como profissional, você acredita que há dificuldades, alguma barreira das pessoas em relação a treinar, buscar se exercitar, alguma coisa assim? Então, eu estou concluindo ainda, tá? Psicologia do esporte, mas já estou nessa área só para deixar claro. E o que acontece? O esporte, ele é tido hoje como lazer,
né? Então muitas pessoas não incluem o esporte na vida, na rotina, porque veem isso como fonte de lazer. Então nem se permite ter lazer, e não é isso. Né? Então o esporte ele é o quê? Ele é objetivo, ele é para melhor qualidade de vida. Então assim, a gente tem estudos falando que pessoas que praticam esporte têm longevidade, né? Tanto de saúde física mesmo, porque vai aparecendo vários problemas, eu que o diga, né? Depois dos 50. Então a gente ainda tem essa cultura no Brasil. Quem pratica esporte é quem tem dinheiro, ou então quem tem uma vida confortável. E não é esse o objetivo. Então a gente precisa parar de pensar que o esporte é só lazer e ter o esporte mais como foco, como qualidade de vida, como algo que precisa ser inserido na sua vida. A academia não é luxo. Esporte não é luxo, né? Esporte é saúde, esporte é objetivo de vida, é investir na sua longevidade, é investir na sua saúde lá na frente. E acho que o Brasil tem essa cultura ainda de que o esporte é para quem, sabe, tá numa vida confortável e é luxo, e não é. E o mais incrível é que o esporte ele deve ser visto como seu plano de saúde. Exatamente, né? Então ele tem que ter inserido na sua rotina. E eu que sou psicóloga, né? Há muitos anos aí atendo pessoas, a gente percebe que as pessoas sempre falam, inclusive eu, não, mas a gente não tem tempo, vou ver, vou me matricular. E na verdade, por quê? Porque a gente dá sempre prioridade ao trabalho, a outras coisas. E aí quando começa a chegar, né, as dores, as lesões, que é próprio da vida de qualquer pessoa, a gente fala, poxa, preciso. Aí o médico fala, você precisa praticar atividade física, né? Então você é obrigado a inserir, quando na verdade isso já tinha que estar na sua vida desde muito tempo. É igual a saúde preventiva, né? O esporte é preventivo, né? Que legal, gente. Olha só, um assunto que deu aqui, que rendeu. Tem que ter parte 2, né? Mas, Jane, dá um conselho para a pessoa que está assistindo ali que precisa praticar esporte. Gente, insira o esporte na sua vida, você vai ter qualidade de vida, você vai evitar aí talvez entrar em início de medicação, fisioterapia, e insira o esporte na vida do seu filho. Esporte é qualidade de vida, você vai ver os benefícios que seu filho vai ter. Então assim, não tem o esporte como luxo, tem o esporte como prioridade. Para quem não sabe, pessoal, olha só, o aquatlon ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, os atletas eles partem pro nado. Saindo do nado, ele já vem aqui para esse circuito, já calça o sapato já, para poder correr, fazer todo o percurso até a chegada. E olha que incrível, mistura corrida com natação para correr de novo. E isso daí, pessoal, exige muito preparo físico, muita resistência extrema e agilidade contra o tempo. Então, esse esporte, pessoal, não é para qualquer um. Precisa realmente estar, olha, preparado. Faça chuva, faça sol. O importante é superar. Estou aqui com a Aline. Aline, conta um pouco pra gente, né? Você competiu qual dos circuitos? Eu fiz o aquatlon, né? Que era a natação com a corrida. Esse circuito, porque são vários. Tem a travessia. Isso. E tem o aquatlon. Isso. Vamos lá, como que você começou no esporte? Fala um pouco da Aline antes do esporte. Na verdade, eu sempre gostei de fazer esporte, então eu sempre fiz natação de pequena, depois eu parei por um período, eu fui pro crossfit, depois fui fazer um pouco de Hyrox, corrida, aí agora eu fui me meter na natação, aí para tentar fazer uma provinha de triatlon, aí eu entrei nesse mundo aí. A Aline começou através do crossfit, foi passando por outras modalidades também, né? Agora, assim, como pessoa, o que mudou na sua vida? Eu acho que, na verdade, é se desafiar, poder provar para mim mesma do que eu posso fazer, do que eu sou capaz. Eu acho que é isso que acaba mudando e desafiando mesmo. Então o esporte ele muda tudo na vida da pessoa. Com certeza, com certeza. A gente é a motivação para você ir todo dia treinar, a disciplina, né? É muito importante. E você já pratica há quanto tempo? A natação eu nadei quando era criança, mas aí eu volto a nadar tem uns 3, 4 meses.
3, 4 meses, desde quando era criança, né? 3, 4 meses. Vamos lá, Aline, mas conta pra gente. Eu sei que todo atleta, ele passa por um perrengue, por um desafio, alguma coisa que traz uma superação para nós mesmos, né? E qual foi o desafio que você passou, o maior desafio na sua vida? Olha, teve uma prova na Estrada Velha recentemente e foi a minha primeira prova de natação, eu nunca tinha feito nenhuma prova. E aí lá no meio da represa eu tive uma crise de ansiedade mesmo, coração palpitando, vontade de parar, mas eu não parei, continuei até o fim. E é o que me trouxe hoje. Eu falei, eu preciso provar para mim mesma que eu consigo e que eu vou completar o desafio. Acho que é isso. Gente, é uma crise de ansiedade no meio de uma prova. Porque assim, crise de ansiedade quando ataca no meio de uma prova e a natação era qual? Natação, eu tava no meio da represa. Aí o coração palpitando, achando que vai morrer lá no meio da represa, mas a gente vai e continua até o fim para poder concluir o desafio. Aline, tem uma crise de ansiedade no meio de uma prova, no meio da água. Conta como que foi. Não, acho que é isso, você olha pro lado, porque eu comecei a olhar pro lado, não tinha mais ninguém, eu tava quase em último. Então eu tava em última, eu olhei pro lado, não tinha ninguém, vai dando um desespero, assim, né? De você olhar e ver que não tem mais ninguém, o coração palpitando. A água tava muito gelada, acho que a adrenalina subiu muito, né? Também tinha tomado ali um pouco de cafeína, então acho que aumentou ali o nervoso, né? Mas a gente se desafia e vamos embora. Acho que é isso que é o legal do esporte, né? Legal do esporte, né? Então, no meio de uma crise de ansiedade, no meio da água, como que foi pra você lidar com tudo isso, superar? Porque, vamos dizer, uma. Eu tô me imaginando na situação aqui, tô me imaginando. Eu acho que se eu tivesse uma crise de ansiedade, eu ia falar, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Não, vou desistir, vou morrer. O que passou na cabeça da Aline? É isso, eu pensei, putz, vou parar aqui, não vou conseguir, tá muito frio. Tô sentindo o coração palpitar, mas eu só fui respirando firme, tentando manter a concentração e falava, não, tô aqui, então eu vou até o fim. E o mais incrível é que todo esportista, ele sempre encontra um ponto de equilíbrio. Né? Então você acredita que o esporte trouxe esse ponto de equilíbrio para você nesse momento difícil em uma prova? Com certeza, o esporte muda tudo, né? Agora, conta pra gente, já que o esporte muda tudo, você já se deparou com alguma situação de alguém que se inspirou em você? Porque você é uma atleta profissional e com certeza tem uma rede de contato de pessoas que de repente, poxa, eu acho bonito. A Aline, que ela nada, ela faz crossfit, ela faz musculação, faz pirueta e eu não consigo. Já teve alguma situação de uma pessoa que através de você mudou totalmente de vida? Às vezes a gente vai incentivando as amigas, né? Vamos lá fazer uma aula de spinning, vamos fazer alguma coisa. E elas acabam indo, acabam gostando, né? Sempre acaba a gente convidando as amigas para estar junto, né? E é tão incrível, Aline, que parece que a mulherada tem uma coisa assim, que uma incentiva a outra. É difícil uma mulher ir na academia ou numa aula de spinning, seja o que for, sozinha? Olha, eu não sei para as outras pessoas. Para mim, eu vou tranquila, eu só vou. Porque assim, eu treino, né, no caso eu faço musculação, mas eu sempre percebo que a mulherada vai em grupo, gente. Eu falo assim, não é possível, a mulherada tem alguma coisa ali entre elas, mas só que se formos separar, metade das atletas de provas são mulheres. E como você sente em questão de representação feminina? Eu acho que as mulheres têm uma força incrível, né? Que cada uma sabe os desafios que passam. Eu acho que cada uma tá lá com o seu objetivo. Ninguém sabe a história do outro, né? Então eu acho que todas as mulheres juntas, elas vão se incentivando e se provando todo dia. Se provando todo dia. E o que é se provar todo dia? Eu acho que é isso, se desafiar, a gente mostrar para nós mesmos quanto que a gente é capaz de completar tudo que a gente se propõe a fazer, né? Acho que é isso. E se você pudesse dar um conselho para alguma amiga sua ou mulher, essa mulher que tá ali, ó, naquela câmera ali, pensando se vai fazer um esporte, se não vai fazer um esporte, porque também hoje nosso assunto é o quê? Que
Agora há pouco falamos com uma psicóloga esportiva e ela disse que o esporte ele ajuda na ansiedade, ele ajuda na depressão, em várias questões psicológicas, né? E de repente tá essa mulher aí, cabisbaixa, sem motivação, precisando de uma motivação. E qual conselho você daria para ela do fundo do coração? Só vai. Eu acho que é isso. Encontra aquilo que você se identifica, aquilo que você acha que pode ser diferente. Às vezes eu não gosto de correr, mas eu gosto de andar de bicicleta. Às vezes eu quero fazer um pilates. Eu acho que é isso. Se propor a fazer alguma coisa, a se desafiar todo dia, levantar da cama independente dos desafios e ir pra frente. Então, isso aí. Só se desafiar e identificar aquilo que você gosta. Que é o Canto do Indaiá. Essa praia, ela é muito procurada por pessoas que buscam tranquilidade, querem curtir uma vista linda, maravilhosa, porque eu já estou pensando aqui em vir um dia de folga só para relaxar. E o incrível, gente, olha só, Bertioga é uma cidade do litoral paulista. E você sabia que essa cidade, ela abriga uma fortaleza antiga aqui do Brasil, sabia? Isso mesmo, pessoal, olha só, essa fortaleza é o Forte de São João, que fica aqui nessa cidade. E Bertioga, ela também é conhecida pelas praias belíssimas, pela Mata Atlântica. E só contextualizando também sobre esse Forte de São João, o incrível é que ele é um forte que ele foi construído, ele foi muito usado para defesa de contra-ataques de corsários franceses e ataques de tribos indígenas. E lá hoje também, para quem quiser, é aberto a visitação. Que legal, hein? E lá você vai ver armaduras, muita coisa legal da época da colonização do estado de São Paulo. Então, você vem aqui, gente, visitar Bertioga, porque, gente, aqui é uma maravilha. Além do paraíso, você vai poder subir no forte histórico e registrar momentos incríveis. Então, já põe aí no seu roteiro. E agora, gente, vamos falar um pouquinho de esporte e superação? Vem comigo! Gente, olha, eu gosto tanto de ouvir histórias que aqui a gente acha de tudo. E eu me deparei com ela, a Cléria. Gente, a Cléria, ela ganhou em primeiro lugar a categoria 60+, feminino. Só que é o seguinte, ela guarda muitas histórias. Cléria, conta pra gente, há quanto tempo você pratica esporte? Há 20 anos. 20 anos de esporte. Então... 42. 42, gente. 42, 20 anos, né? Não vou fazer os cálculos, porque você está muito jovem. Obrigada. Né? Obrigada. Porque o esporte, ele muda a vida da pessoa, ele muda a disposição, muda tudo. E quem era a Cléria antes do esporte? Antes dos 42 anos? Dona de casa, cuidava de filhos e era dona de casa.
Dona de casa, né? E Cléria, como que era a sua rotina como dona de casa? Levava o filho para a escola, buscava, fazia almoço para o marido para chegar do serviço. E era essa a rotina. Essa rotina, né? Então já era uma rotina bem intensa pra você. Sim. Aí com uns 42 eu comecei, meu marido foi fazer uma faculdade, eu me vi sozinha, aí eu comecei a praticar o esporte. Comecei com a natação, aí depois ele terminou a faculdade dele e eu fui fazer Aí nós dois juntos começamos a correr. Aí a gente faz natação em águas abertas e corridas. Olha que incrível. A senhora já tinha, né, uma rotina bem intensa. Sim. E de repente, aos 42 anos, pensou, poxa, eu estou sozinha aqui. Estou precisando me movimentar, me mexer. E eu vou correr. De repente correu, foi pra natação. E conta pra gente, como que foi esse start, esse começo? Porque aí eu comecei a me sentir sozinha, né? Não é nada bom ficar sozinha. Aí eu sempre achei muito bonito a natação. Aí eu comecei a praticar natação, eu e meu irmão. Aí depois meu marido terminou a faculdade e nós começamos a correr juntos. Aí ele foi também fazer natação, só que ele não faz águas abertas, ele só faz piscina. Sim. E começamos a competir, fazer corridas. Começamos a correr pouquinho e hoje já corremos. Já fiz a ultramaratona. Ultramaratona, né? Bertioga Maresias. Bertioga e Maresias. 75K. 75K? 75K. Meu Deus do céu, gente. Ultramaratona, porque tem várias maratonas. Tem a meia maratona. Tem a meia, que é 21, a maratona, que é 42, e depois dos 42 já se torna ultra. E 75. 75. E no fim levou o marido também. Ele fez 38 e eu fiz 75. 75. Porque, gente, olha que incrível. Você estava se sentindo sozinha na sua casa, de repente começou com seu irmão, começou com seu marido. Sim. Né? E nesse trajeto, teve algum momento difícil que você pensou em parar ou não? Parar não, porque eu queria sair daquela solidão, né? De ficar sozinha. Então não pensei em parar não. Eu sempre queria mais. Sempre queria mais, né? Porque foi um remédio para mim. Um remédio para você. Né? E aqui é um espaço assim sem julgamentos nenhum. É um espaço livre para você compartilhar, né? Sim, você faz amizades, você conhece outras pessoas que talvez tenham um problema maior do que o seu. Aí você se identifica, aí você... E assim, só, né, te perguntando, né, pode até abrir o coração, porque aqui você está para isso. Essa solidão, ela tinha alguma coisa além? Por exemplo, eu imagino que você tenha filhos. Sim, de repente a solitude, né, em questão dos filhos já estarem com a vida encaminhada, ou vice-versa, ou alguma... Já estava entrando em quadro de depressão. Aí, porque eu não me via sozinha, porque tenho 2 filhos, aí depois eu comecei a me ver sozinha, aí eu já estava entrando em quadro de depressão, aí eu comecei a praticar o esporte, que me tirou totalmente, me libertou. Te libertou, né, da depressão. Sim. Porque a depressão, ela também é uma falta de estímulo. Eu sei que é uma luta que você enfrenta para poder sair daquela zona de isolamento. E como que foi pra você? E sozinho você não consegue, viu? Você tem que ter um incentivo de alguém, tem que ter apoio, porque sozinho você não consegue, não. Você tem que... Então, o esporte foi um meio de contato pra você sair dessa depressão. Foi um remédio. Um remédio? O remédio. Foi um remédio. Mas assim, o importante lógico, né? Você procurou um profissional, tomou a medicação, mas o esporte foi um up. Isso. Não cheguei a tomar remédio. Não chegou? Não cheguei a tomar remédio. O esporte foi bom mesmo. Gente, olha que interessante. Um esporte, né? Para todo mundo. Porque assim, né, lógico, né, não falando que todo mundo, né, que você tomou o seu caso, mas foi um caso bem diferente, porque a sua cura contra a depressão foi 100% através do esporte. O esporte. Total, o esporte. Total do esporte. Agora sim, né, falando um pouco pra gente.
20 anos não é 2 dias, não são 2 meses. É uma trajetória. E o que te marca nessa trajetória? Marca. Acho que a libertação, né? Libertação. Você fazer amizades, você se libertar, você correr aqui pra mim é um vento, é uma liberdade total. E eu vejo que seu olho brilha, né, quando a gente fala, né, dessa superação. Agora vamos falar de sentimento. Você, lembrando de tudo isso, se você tivesse que falar com você do passado, o que você diria pra você daquela época, da depressão? Que eu deveria ter feito isso há muito tempo, antes. Não precisaria chegar a esse ponto. Não precisaria chegar a esse ponto. É isso. Né? E olha só, gente, olha, e a psicóloga passou aqui na frente. Não, porque a gente entrevistou uma psicóloga esportiva, né? E ela falou, né, uma coisa incrível, que ela recomenda esporte por quê? Porque um dos problemas da depressão é que a pessoa ela realmente se sente o quê? Sem motivação. Então ela precisa ocupar a mente, ela precisa trabalhar, porque eu imagino que foi um desafio do quê? A depressão, ela sabota muito a sua mente. E você se sentia sabotada nesse processo de esporte? Você regride na vida. A depressão faz você regredir, não progredir. Porque você fica parado, você fica sem saber, sem ter noção. Você quer dormir, você quer ficar... Você não tem motivo para fazer nada. Exatamente, né? E você encontrou motivos através do esporte. Sim. E mudou muita coisa. Eu acho que talvez eu poderia perguntar o que mudou e como você falou, mudou... Tudo. E você se sente mais disposta ainda? Com certeza. E eu adoro um desafio. Adoro um desafio. Adoro um desafio. Ontem corri 10K em São Paulo, na corrida de São Paulo. E hoje já estou aqui. E vou fazer mais uma prova. Mulher, tu não para? Não. Quem fica parado é poste. Olha! Quem fica parado é poste. É poste. Gente, vou anotar essa frase. Quem fica parado é poste. Não, mas eu gostei muito dessa frase, né? Porque assim, né? A gente vê que realmente, olha só, sua autoestima, você é uma pessoa tão sorridente. Eu senti uma aura boa quando ela passou pela nossa equipe. Eu falei, olha, tem história pra contar. Agora, você tem netos? Tenho 2. 2 netos, né? 2 netos maravilhosos. E o que esses netos representam pra você? Também é tudo, né? E eles são 2 netos adotados. Adotados? Os 2 são adotados. Tem o Gustavo, que veio com 3 meses, e agora nós temos a Lara, que veio com 3 anos. Gustavo e Lara, né? Gustavo e Lara. 3 anos, né, a Lara, né? A Lara tá com 3. O Gustavo vai fazer 8. Agora, será que seus netos vão olhar e vão falar assim, vovó, quero correr. O que você falaria pra eles? Já estão correndo. Já levei o Gustavo, ele já tem 2 medalhas, que ele já fez corridinha, a corrida Kids. Ele já tem 2 medalhas, ele pratica natação, e os 2 praticam natação e praticam taekwondo. Gente, olha só, a avó esportista roxa e os netos já nasceram ali com sangue. Isso não é bom? É ótimo. É um incentivo. Os 60 mais incentivando os menores. De geração em geração. Exatamente, com certeza. Olha que incrível, né? Agora, vamos lá, né? Na sua opinião, os pais deveriam incentivar mais os filhos a praticar esporte e sair de telas de celulares, né? Assim, porque você é avó, as gerações mudaram, né? Porque a geração dos seus filhos, como a minha também, é mais televisão, videogame, sim. Hoje é celular. E você acredita que os pais deveriam controlar mais o tempo de celular e substituir mais pelo esporte? Com certeza, com certeza. Eu acho que nem deveria dar celular para criança, né? Que já é um absurdo, né? E é mais cômodo você dar um celular na mão de uma criança, que ela fica quietinha ali parada, do que você motivar ela para fazer um esporte, para sair, para fazer alguma coisa, né? Exatamente. Agora, qual conselho de vida você daria para a pessoa
que ela se encontrou numa situação, porque tem muitas mulheres também, né? Não que, como você falou, não foi o seu caso, mas que o filho começa a ter a vida dele, começa a casa, se forma, vai morar em outro lugar. E tem mulheres nesse estado que acabam também tendo depressão. E qual conselho você daria para essa mulher ali que está assistindo? Pra, assim, olha, eu não sei o que fazer, eu preciso de motivação, não aguento mais, eu tô sozinha, mas ela não está. Olha, se liberte. Vá atrás de fazer alguma coisa, um esporte, fazer alguma coisa para você. Porque você já fez a sua parte, que foi cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida. Agora, cuida de você. Se liberte. E viva! E viva feliz. E todo dia se inscreva numa corrida. Com certeza. Todo final de semana tem corrida. Então, pratica esporte, que é muito bom. Ai, sensacional. Ai, gente, obrigado mais uma vez. História incrível. Foi muito bom conversar com você. Né? Obrigada. E sucesso. Obrigada. E agora é 100 quilômetros? Ah, sei não. O marido não deixa, não. Não deixa? Não. Pode tirar uma foto com ele? Pode. Olha, vem cá, ó, gente, ó. O marido dela aqui, ó. Tá bem lá, faltando o marido, né? O marido também é esportista, né? Um pouco. Não quanto ela, mas um pouco só. Você deixa sua esposa correr 100 quilômetros? Porque ela já correu 72. 75. Ah, é. Vamos preparar. Vamos preparar, gente, é isso. É tudo uma questão de preparação, não é só falar assim que a gente vai fazer, não, a gente tem toda uma preparação para isso. Exatamente, né? E Mas, incentivo também, né? É lógico, incentivo também. Agora, né, como a gente falou, né? Já dá um conselho aí pro maridão também, né? Que tem uma esposa ali que... Olha, meu sonho é treinar com a minha esposa. Porque eu acho que traz um benefício muito bom, né? Olha, a parceria é muito boa. A parceria, eu acho que você fizer essa junção, marido e esposa, esporte, e você caminhar juntos, nossa, isso não tem valor melhor, entendeu? Eu acho que se você encontrar essa conexão, você vai longe. Com certeza, né? Conexão é tudo, parceria é tudo. É quanto tempo de casamento? E é só minha mulher que sabe, o homem não sabe nada disso. Peraí, vamos lá. Quanto tempo de casados? 42. 40. Tá vendo, gente? 42. E é raro, né? Um casamento de 42 anos hoje em dia, né? Nossa senhora, hoje em dia é. Hoje em dia, mas nós somos do tempo antigo ainda. Nós somos já 60 mais e levando esse exemplo para muita gente aí que a gente quer levar, entendeu? Porque a vida não para. A vida não para quando você tem a idade. Não, pelo contrário, você pode até renovar essa vida de maneiras diferentes. Basta buscar. Exatamente. Isso é importante. Buscar e... Olha só, gente, 60 a mais ensina muita coisa para conosco. Tem muita coisa que eu tiro. Eu gosto muito de conversar com 60 a mais, por quê? Por causa disso, cara. Tem coisas assim que eu falo... Sabe, que nem, por exemplo, quem me incentivou a praticar um esporte não foi um 30 a mais, não foi um 20 mais, não foi um 18, um 16. Foi um 50 a mais ali, caminhando para os 60. E como isso mudou minha vida. Então eu queria que você desse um conselho, né, para esse jovem aí que precisa ouvir, né? Olha, o conselho que eu dou para esse jovem é o seguinte... busque antes que você precise, porque se você deixar isso acontecer muito tarde, pode piorar a coisa. Aí você vai precisar de um pouquinho mais daquilo que você poderia conseguir, entendeu? Então eu acho que enquanto mais cedo você buscar as coisas que você precisa, inclusive no esporte, é importante. Vá, lute. Se você tiver uma esposa do lado maravilhosa, igual a Clélia, por exemplo, você vai ter uma facilidade muito grande. Por quê? Porque ela me levou, não fui eu, ela me levou. Eu fui atrás dela, porque ela ia falar, não vai. Aí ela foi, aí eu fui atrás dela, aí pronto, tá aí, ó. A gente tá com toda essa conexão, fazendo esporte. Eu nunca ia correr uma maratona, hoje a gente corre uma maratona.
porque ela faz isso com a gente. Então, eu acho que é importante a gente, quanto mais cedo começar a fazer o esporte, é melhor. É melhor porque isso ativa seu corpo, renova suas células, você vai ter uma vida excelente. Faça esporte junto com a esposa, é muito bom. Gente, desse jeito, olha, eu acho que eu preciso achar alguém esportista, viu? Tô precisando, gente, tô precisando. Não, agora acho que dá pra terminar essa entrevista aí com um beijo, né, gente? Gente, além do aquatlon, também tivemos aqui as provas de travessias. Tivemos a curta, a média e a longa. E eu tô com o Leonardo, que fez agora a longa. Foi. Rapaz, a longa é 2.400. 2.400, perdão, gente, 2.400. Isso. Gente, vamos lá. Primeiro, nadar 2.400 comparado ao que tivemos de 700. Nossa, o trajeto deve ser onde? Você tem que, além de nadar bem, você tem que ficar muito preocupado com a navegação, que importa bastante durante a prova, né? A visualização das boias, fazer um bom trajeto, porque senão você acaba até nadando mais do que a metragem da prova. Então, além de nadar bem, você tem que se preocupar em navegar certo. Então tem um trajeto ali que você tem que ter uma noção de onde está indo, né? Exato. A organização demarca o percurso com as boias e você, de acordo com o regulamento, contornem a boia com o ombro esquerdo. Então a gente já sabe como é a sinalização e como tem que contornar as boias. E assim, o mais curioso também, né, Leonardo, é que, assim, é uma prova que exige muita resistência. E esse tempo chuvoso que está aqui hoje, eu sei que não ajuda, mas hoje, para você ter ideia, eu estava verificando que as ondas estão chegando a quase 1 metro de altura. E como que é isso? É difícil o momento da largada, porque a entrada para você atravessar a arrebentação é mais difícil. A gente faz um movimento que a gente chama de golfinhada, né, onde a gente mergulha e passa por baixo das ondas. Então é uma parte ali meio crítica, né, no início da prova. E depois, com esse chuvisco, está um pouquinho nebuloso, né, uma névoa, e isso aí atrapalha um pouquinho a navegação, né? Você saber exatamente para onde está indo. Então é a dificuldade que o percurso tem com um tempo assim. Um tempo frio, porque, gente, tá frio, olha, eu já tô aqui me tremendo de frio. Só que, assim, tem atleta, por exemplo, que vai de sunga, vai sem camisa, você tá com uma roupa térmica. Sim. Cara, como que é pra vocês essa sensação térmica? Já tá acostumado? A gente já tá acostumado, assim, quem nada há bastante tempo, às vezes nem prefere estar com a roupa, a gente prefere nadar com um material normal. A gente se sente mais à vontade para nadar. Mas aí, devido à temperatura da água, às vezes o organizador libera o uso da roupa e essa roupa flutua um pouco mais o teu corpo e desliza um pouco mais. Então, às vezes a gente usa até para não ficar em desvantagem com qualquer outro adversário. Às vezes a água nem está tão gelada para o uso, mas a gente acaba usando para não ficar em desvantagem. Sim, tem a questão do atrito também, né? Porque para pegar uma onda, quando eu vou na praia, né? Vamos pegar uma onda. Só de você chegar aqui na cintura, quando vem aquela onda já bate, já tem um atrito, né? O que dirá quando tá lá
no fundo. Baixo. É complicado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O organizador também agiu com muita responsabilidade, diminuiu um pouquinho o percurso, pensando na segurança, que nem todos estão aqui já com muita experiência, alguns estão pela primeira vez. E a gente tem que entender que às vezes a segurança fala mais alto em primeiro lugar. Então foi tudo, acho que ótimo. Se Deus quiser, todos vão completar e vai dar tudo certo. Que legal, né? Agora vamos falar um pouquinho do Leonardo, né? Como que você começou na travessia? Conta tudo pra gente. Agora do Leonardo. Eu já tô quase um cinquentão, né? Eu tenho 49 anos e comecei a nadar de novinho, né? Bastante novinho, devia ter uns 5, 6 anos. Meu pediatra me diagnosticou com um sopro no coração e aí indicou a natação, que com o tempo isso ia se resolver. E minha mãe me matriculou na natação, depois de 1 ano eu fiz vários exames, já não tinha mais nada, nenhum problema cardíaco, só a natação corrigiu o problema. E aí devagarinho eu fui melhorando, me interessando por competir, aí com uns 11 anos aí já me federei pelo meu primeiro clube, que foi o Saldanha, e aí começou essa história toda de natação. E o que chamou a atenção é que você teve uma questão cardíaca, né? Bem na infância, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu tinha um probleminha cardíaco, e aí o médico indicou a natação para corrigir. Aliás, muitos atletas começam assim, né? A gente teve agora, recentemente voltou a nadar o nosso Nicolas, né? Ele era um asmático severo, e aí ele começou a nadar porque o médico indicou, porque ele tinha uma asma muito forte. E hoje é um cara que foi 4, 5 vezes campeão mundial, aí de 50 borboletas. E se tratando de uma doença crônica, né, isso é comprovado que a prática do esporte pode melhorar ainda mais essa doença, até mais eficaz que o remédio, né? Sim, sim. Acho que até para os adultos mais velhos ameniza os sintomas. E quando a criança começa bem ali no início, nossa, santo remédio, assim, às vezes corrige mesmo e ajuda, às vezes, até a pessoa a não conviver mais com aquela doença futuramente. É super bacana. Mas durante esse tempo todo, dos 4 anos até os 49 anos, né? Teve alguma complicação durante esse tempo, mesmo fazendo natação? Não, graças a Deus nunca tive nenhum problema de saúde. Depois que eu comecei a nadar, graças a Deus, aí fiz durante muito tempo natação de piscina, aí fui nadador até os 14, 15 anos. Aí lá na minha cidade, em Santos, né, teve uma febre assim de biatlon e triatlon, né? Todo adolescente sonhava em fazer, aí eu comecei a fazer o biatlon, que é natação e corrida. Passei para maratona aquática, fiz bastante travessias, aí fiz triatlon durante um tempo. E aí depois, quando a gente vê que não vai conseguir só viver do esporte, né? Fiz educação física, me formei professor. E aí você tem que dividir o trabalho com as horas de trabalho e com as horas de treino, né? Sim. E aí hoje em dia eu parei de correr e pedalar e me dedico mais às provas de natação. E meu hobby hoje é fazer as travessias, fazer as provas de mar. E como professor de educação física, você dá aula em... Então, na verdade, eu tenho uma assessoria esportiva em Santos, a Iron Life, assessoria esportiva. E lá a gente orienta o pessoal a treinamento, né, mais voltado para a corrida. A gente tem uma equipe grande de corredores, mas a gente tem biatletas, triatletas e tal. Então meu trabalho hoje é mais voltado para a minha assessoria. E durante essa carreira de educador físico, com a sua assessoria, tem alguma história que te marca de algum aluno, alguma transformação? Tem várias histórias bacanas, desde performance até de vida mesmo, né? A gente chegou a fazer um projeto com colaboradores de empresa e um desses colaboradores estava afastado pela assistente social por dependência química e ele começou a treinar com a gente, se apaixonou pela corrida, largou as drogas, voltou ao trabalho e hoje em dia ele é um dos nossos melhores corredores na categoria amador. Hoje ele está com 42, 43 anos, ele compete na idade dele, na faixa etária dele, de 40 a 44, se destaca, corre bem, mas isso é o menos importante, né? A gente resgatou uma vida, ele voltou ao convívio social, voltou a trabalhar através do esporte, então foi uma história assim marcante pra gente. Dentre outras, assim, senhores que começaram a correr depois dos 50 anos e conseguiram índice para o Mundial, foram correr a Maratona de Boston. Então tem história pro lado da performance e história pro lado de vida mesmo, lado social. Tem várias histórias bacanas. Então há duas procuras para quem quer melhorar a performance
e para quem quer ter uma condição de vida com mais saúde. Perfeito, é isso mesmo. É bem democrático, né, o espaço. Tem gente que num treinamento alterna a caminhada com corrida e de repente um outro grupo está treinando para uma maratona. Então tem desde o iniciante, que está iniciando mesmo, aprendendo a correr, querendo sair do sedentarismo, e alguns que já correm há 20 anos e estão se preparando para provas maiores, assim. É bem eclético, assim, o público. Gente, olha quanta história. É aluno que caiu nas drogas. Sim. Aí o esporte conseguiu encontrar saída. Você que teve uma questão cardíaca aos 4 anos, que hoje está aí firme e forte, sem problema nenhum. Então a cura veio total. Gente, olha que incrível, né? Então o esporte, ele muda destinos. Muda. Acho que é uma ferramenta que a gente tem, né? Social e de saúde mesmo, né? É que hoje a gente vive, o pessoal procura muito excesso, né? Às vezes a gente fala, vamos correr, a pessoa já pensa em quilômetros, em maratona, ou vamos aprender a nadar, a pessoa já pensa numa travessia, numa competição, mas na verdade, às vezes é uma prática desportiva mesmo, é saúde, né? Nem tudo é sempre ligado à competição. É uma constância, então a própria pessoa que põe a barreira. Isso, acho que é bem democrático, todo mundo que quiser começar, é só sair do sofá e vir treinar mesmo. Mas qual que é o primeiro passo para começar? Precisa entrar numa musculação, fortalecer os músculos? Depende, né? Depende da modalidade que a pessoa vai fazer, depende do que o médico indica, depende qual é o objetivo da pessoa, né? Aí é muito variável isso aí, né? Tem pessoas que só a natação vai ser suficiente, tem pessoas que há necessidade mesmo de fazer um trabalho de musculação específico, então vai depender muito de pessoa para pessoa, e também a gente não pode esquecer o prazer, né? Não adianta nada eu falar para uma pessoa, vai nadar, que é ótimo para a sua saúde, e a pessoa odeia nadar, não vai ter como, né? Então acho que a gente tem que linkar as duas coisas, uma coisa que seja muito bom para a saúde dela, que vai contribuir muito para a saúde, mas que ao mesmo tempo ela sinta prazer em fazer. Senão não adianta, só obrigar a pessoa a fazer não vai ter como. Tem que ser um prazer treinar, né? Tem que ter um pouco de prazer mesmo, senão não vai, né? Gente, sensacional, viu? Leonardo, muito obrigado aí. E queremos desde já, mais uma vez, agradecer a organização dessa prova, a TH5, que prontamente abriu espaço para que pudéssemos fazer essa cobertura especial, e também agradecer também a Foco Radical, que são nossos parceiros de sempre, que sempre estão ali registrando a cada momento, a cada clique, tudo, né? Quando o atleta põe o sapato, a preparação, a emoção, até da chegada, né? Quando ganha o troféu, é cada clique maravilhoso. Mas olha, vou dar uma dica agora. Se você esteve num evento em que o Ligado no Esporte ou a Foco Radical esteve presente, você pode clicar no link abaixo da descrição e adquirir a sua foto. É isso mesmo, olha que legal! E além de você adquirir a sua foto nesse link aqui específico abaixo, você vai estar ajudando o projeto a buscar mais histórias de superação por todo o Brasil, porque em cada lugar sempre tem uma pessoa disposta a compartilhar momentos incríveis e marcantes que mudaram vidas, mudaram destinos. Isso é incrível. Por isso, esse foi o nosso episódio de hoje. É pena que acabou, mas semana que vem estamos aqui no mesmo canal, né, toda quarta-feira às 8 da manhã, sempre jogamos aqui um novo episódio. Então fique aqui, ligadinho no YouTube, no Ligado do Esporte On. E você que nos acompanha, muito obrigado. E aqui é Lucas Freire, de Bertioga, pro Ligado no Esporte. Tchau!